Discussão e votação em turno único. PL 397, 2025, autor deputado Gessé Lopes. Denomina professora Lorena Mendes Félix, o ginásio de esporte da Escola de Educação Básica Gregório Debem, localizada no bairro do Ribeirão Pequeno, município de Laguna. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. Projeto de Decreto Legislativo 002/2025. Tem origem na Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução dos artigos 2º, inciso 3º e artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, e ainda o artigo 4º da Lei Complementar Estadual número 731, que dispõe sobre o sistema de ensino militar em Santa Catarina. Parecer favorável da CCJ, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto de número 773/2024, de origem governamental. Veto total ao PL 283/2024, de autoria do deputado Lucas Neves. O projeto institui o programa de turismo nas escolas na rede pública estadual de ensino e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela manutenção do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel. Votando sim, mantém o veto. Votando não, rejeita o veto. Está aberto o painel de votação. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Deputado Marcos Vieira. Deputado Marcos Vieira. Há problema de reconhecimento no sistema do deputado Marcos Vieira. Declaração de voto do deputado Marcos Vieira é sim. Colhemos o resultado. 20 votos sim, 2 votos não. Está mantido o veto. Consulto os senhores líderes se podemos votar extra pauta. PL C 22/2025, PL 338, PL 249, PL 446 e PL 646. Havendo concordância dos senhores líderes, passamos à votação. Discussão e votação em primeiro turno. PL C 22/2025. Autor Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Cria o cargo de juiz de direito na estrutura do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário e dá outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, esse PLC, ele trata justamente de uma situação muito importante que nós temos na comarca de Pinhalzinho, lá do meu município. Porque há muitos anos que vem se reivindicando uma segunda vara
em função justamente da quantidade de processos que a comarca tem, que envolve os municípios de Pinhalzinho, Saudades e também Nova Erechim. São em torno de 240 processos que entram a cada instante na comarca de Pinhalzinho. E nós criamos, com o deputado Marcos Vieira, a segunda vara no ano passado, porém, não foi criada a estrutura de pessoal. E esse projeto de lei é justamente para amparar a criação da estrutura de pessoal necessário para instalar a segunda vara em Pinhalzinho. Por isso que é importante o apoio dos colegas deputados aqui, porque isso vai ser fundamental para o trabalho do judiciário na nossa região. Obrigado. Pelote, senhor presidente. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, um projeto de lei é de extrema importância para a cidade de Pinhalzinho e região, que é a criação da segunda vara. É uma história longa, mas vou me ater a poucos comentários. Deputado Fabiano da Luz, na época prefeito da cidade, reivindicou insistentemente. O prefeito Sena, também na época, nos seus 2 mandatos, reivindicou insistentemente, mas foi por intermédio de uma emenda de nossa autoria, e aqui quero parabenizar o desembargador João Henrique Braz, na época presidente do Tribunal de Justiça, que acatou, trabalhou para que não fosse vetada a emenda foi sancionada, mas ficou faltando a criação da estrutura. E hoje o doutor Francisco fez passar esse projeto no pleno do tribunal, aportou nesta casa o projeto de lei, criando a estrutura da segunda vara de Pinhalzinho, e hoje Vossa Excelência coloca esta pauta após passar na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, do projeto de lei. Mas quero parabenizar também o prefeito Alessandro Beltrame, que trabalhou também já no exercício, mas, sobretudo, toda a estrutura do judiciário de Pinhalzinho e região, na pessoa do doutor Cláudio Pantoja, que é o juiz titular da Vara Única também, do doutor Douglas Reinen, que é o presidente do AB, e também da Luana Fávero, que é a vice-presidente do AB. Então, parabéns para toda a cidade, parabéns da região, e que, a partir de agora, vai ganhar a segunda vara da Justiça Estadual na cidade de Pinhalzinho. Muito obrigado. Para encaminhamento de votação, deputado Altair Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Essa demanda já vem sendo trabalhada há muito tempo, por várias mãos aqui na casa, inclusive no dia 4/8/2025, nós tivemos uma moção aprovada aqui, pedindo que fosse instalado a segunda vara da comarca de Pinhalzinho. Foi um pedido da nossa liderança lá, do nosso prefeito, o Alexandre Beltrame, e a nossa vice-prefeita, a Franci Verlan, que fizeram esse pedido juntamente com os vereadores do município, e nós atentamente fizemos essa indicação, e vários contatos foram feitos com os membros da bancada do Oeste para que nós fizéssemos esse movimento que combina hoje com o apoio integral deste parlamento, e por isso a gente pede o voto de todo o senhor pela aprovação desse projeto de lei, haja visto que essa segunda vara é extremamente necessária para dar vazão às demandas do judiciário, não só de Pinhalzinho, mas de todos os municípios que pertencem à comarca de Pinhalzinho. Então, é uma demanda de um conjunto de municípios que precisam mais agilidade no processo judiciário, por isso nós precisamos de mais uma vara. E peço voto a todos os senhores pares aqui pela aprovação da matéria. Encerrada a discussão, em votação. A votação no painel, votando sim, aprova o PLC 22/2025. Votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação. A presidência aproveita, enquanto os deputados votam, para saudar os vereadores mirim do município de Urubici, que visitam esta casa, acompanhados da vereadora Eolanda. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Vai evangelizar.
Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Colhemos o resultado. 23 votos sim, nenhum voto não. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência, para que se permita votar o segundo turno desta matéria e as demais matérias, encerra a presente sessão, convocando outra extraordinária para 16 horas e 21 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia. Votação. Presidente. Tem a palavra pela ordem o deputado Volney Weber. Só para deixar registrado aqui a presença do ilustre nosso prefeito da cidade de Braço Norte, Lauro Boing, junto com a assessoria de comunicação, e também o excelentíssimo senhor vereador Michel Sombrio, o qual estão visitando a nossa casa no dia de hoje, e desejar a eles sempre boas-vindas. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra pela ordem o deputado Márcios Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres colegas que fazem parte da mesa diretiva, os colegas deputados. Quero aqui ressaltar a presença do deputado, estou tomando posse já, vereador Nixon, de Lages, muito bem-vindo, e também o vereador Debrida e a presidente da Câmara de Urubici. Sejam muito bem-vindos. Feito o registro, passamos à discussão e votação em segundo turno. O PLC 22/2025 tem origem no Tribunal de Justiça, cria o cargo de juiz de direito na estrutura do Poder Judiciário do Estado e cria cargos no quadro de pessoal do mesmo Poder Judiciário e dá outras providências, pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, há votação no painel, votando sim, aprova, votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação. Como voto do deputado Marcos Vieira. Como voto do deputado Maurício Scudilac. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado, 24 votos sim, nenhum voto não. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. Discussão e votação em turno único. PL 338/2024, autor deputado Matheus Cadorim, estabelece diretrizes para o incentivo para o uso do Framework e FireWire como padrão de interoperabilidade para sistemas de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda aditiva, pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Matheus Cadorim, autor da matéria. Senhor presidente, o Framework FireWire de interoperabilidade de sistemas, são palavras meio complicadas mesmo. Mas resumindo, hoje os sistemas, softwares das cidades de Santa Catarina, todas elas têm seu sistema de linguagem de programação. Então, um sistema de iluminação pública na cidade de Chapecó, um sistema de saúde na cidade de Criciúma, o sistema de segurança na cidade de Lages, cada um é formado por um sistema, um software. Esses softwares geram dados. Então, a gente sabe se a iluminação está dando certo ou não, se o sistema de saúde está funcionando, quantos pacientes estão entrando, no sistema de segurança, qual é o número do sistema prisional, enfim. Esses dados estão presos lá dentro e eles não conversam entre si. O FireWire é um sistema que já é utilizado amplamente no mundo, porque ele é open source, ele é gratuito, e ele padroniza a saída dessas informações. Quando a gente tem essa padronização, esses dados podem ser compilados e usados como base para políticas públicas regionalizadas ou estaduais. E a ideia, então, é que a gente possa padronizar através do governo do Estado
a sugestão de padronização para todos os municípios, para que essas informações venham ao governo do estado, para que ele possa aplicar políticas públicas baseadas em dados e fatos e conhecimento científico que esse sistema vai produzir. Não tem custo, é um sistema já atualmente utilizado mundo afora e com certeza vai melhorar muito a aplicação de políticas públicas baseado em dados no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Tem a palavra para discutir o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu fui relator do projeto em 2 comissões, quero parabenizar o deputado Matheus Cadorim, e com o advento do 5G, internet de quinta geração, nós temos a internet das coisas e temos a conectividade de todos os sistemas, e esse sistema ele vai propiciar o diálogo entre todas as redes, todos os sistemas, e vai operacionalizar que se possa ter a conexão entre os diversos sistemas para que o Estado, os municípios possam ter disponibilidade e cruzar essas informações. Então, é uma iniciativa interessantíssima, deputado Matheus Cadorim, parabéns, e aprovamos na comissão também e queremos pedir apoio dessa casa, que vai ajudar muito o nosso Estado, é gratuito, é código aberto, então vale muito a pena para o nosso Estado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação, turno único. PL 249/2025. Tem origem na Comissão de Assuntos Municipais. Dispõe sobre a correção dos memoriais descritivos e mapas que estabelecem as divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina, consolidadas pela Lei 13.993 de 2007, com emenda substitutiva global, pareceres favoráveis das comissões. Essa matéria tem origem na Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão, tem a palavra para discutir o presidente da comissão, deputado Tiago Zilli. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a deputada Ana, deputados, colegas que estão aqui. Dizer da importância desse projeto, o PL 249, agradecer à Assembleia por ter favorecido e ajudado na composição desse projeto. O Edgar, o Léo, Cristiano, Sandro, todos que, o Fabiano também nos ajudou, né? E os municípios estão precisando para regularizar os seus limites. Os principais pontos do projeto de lei que foi concebido na Comissão de Assuntos Municipais é a necessidade de atualização da Lei 13.993 de 2007, atualização, avanços tecnológicos, expansão urbana e mudanças naturais, padronização técnica, distinção jurídica e, para evitar conflitos também, apoio institucional e os benefícios práticos são muito. Maior precisão geográfica, fortalecimento da segurança jurídica, eficiência administrativa e melhoria na prestação de serviços da população. Queria pedir o apoio de todos os deputados para nós aprovar que os municípios têm muitos casos, são mais de 150 casos em Santa Catarina, dos municípios que querem regularizar as suas divisas e precisamos dessa lei. Obrigado, presidente. Há que se destacar também o empenho e a participação do secretário de Planejamento, Edgar Ussui, na confecção desse projeto. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de turno único. Discussão e votação. Turno único, PL 446/2025. Origem governamental autoriza a doação de imóvel no município de Saudades. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir. Votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação, turno único, PL 646/2025, autor deputado Marcos Vieira, altera o anexo único da Lei 16.722 de 2015 para denominar o município de Vargem Bonita como terra do papel e da embalagem. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h30, para podermos votar as matérias deliberadas no dia de hoje. Em sede de redação final, tem a palavra pela ordem o deputado Maurício Peixe, eminente líder do governo. Obrigado, presidente Júlio. Só para registrar aqui a presença da nossa vereadora de São Francisco do Sul, a Marian, que é lá da Vila da Glória, que é a nossa vila querida lá da nossa ilha de São Francisco. Obrigado.
Feito o registro, está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia para a votação da redação final dos seguintes projetos. PL 397/2025, autor deputado Gessé Lopes. PL 338/2024, autor deputado Matheus Cadorim. PDL 002/2025, autor CCJ. PLC 22/2025, tem origem no TJ. PL 249/2025, tem origem na Comissão de Assuntos Municipais. PL 446/2025, origem governamental. PL 646/2025, autor deputado Marcos Vieira. A votação em bloco, deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovada a redação final das matérias relacionadas. Pedido de informação de número 292, deputado Dr. Vicente Caro Preso solicita ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras da rodovia SC 418 no trecho da Serra Dona Francisca. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 293, autora, deputada Luciane Carminati, solicita à Secretaria de Educação informações acerca da implementação da política de alfabetização do território catarinense e das ações realizadas no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Moções de número 368, autor, deputado Nilson Berlanda. Manifesta ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte apelo pela execução de obras de melhoria no trecho da rodovia BR-153, que cruza o município de Concórdia. Discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, essa solicitação, ela vem da Associação Empresarial de Concórdia, em nome de todos os empresários de Concórdia. Aquele trecho da 153 está intransitável. Aproveito aqui a oportunidade também e quero saudar o empresário Joel Machado da Silva, que está fazendo uma visita no plenário hoje, um empresário da cidade de Rio do Sul. Seja bem-vindo aí, Joel. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovada a moção de número 368. Moção de número 371, autor, deputado Ivan Nats. Manifesta ao presidente do Tribunal do Trabalho, 12ª Região, apelo para reconsiderar a proposta de transformação das varas do trabalho de Indaial, Curitibanos, Timbó e Fraiburgo em núcleos da Justiça, bem como o remanejamento de 2 destas varas para Itapema e Palhoça, preservando a manutenção das atuais estruturas presenciais. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 372, autor deputado Matheus Cadorim. Manifesta contrariedade à censura promovida pela plataforma Instagram contra o perfil oficial do jornal Razão. Discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as seguintes indicações. De números 1022 a 1024. Comunica ainda que foram deferidos, na forma do mesmo regimento, os seguintes requerimentos. De número 3.645 a 3.677. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. Primeira oradora inscrita, deputada Paulinha, ausente. Deputado Júnior Cardoso. Deputado Sargento Lima. Tem a palavra o deputado Sargento Lima, inscrito em explicações pessoais por até 10 minutos, conforme o regimento interno da Casa. Meu muito boa tarde a todos, né? O dia de hoje, um dia que nós temos vários motivos para comemorar.
nunca fui muito atrelado a datas, mas as datas do dia de hoje são importantes, né? Se comemora o Dia do Idoso, e eu estou treinando forte para isso mesmo, sabe? Para chegar até... Estou treinando forte para isso, e a gente tem que ter essa consciência de que são pessoas que trabalharam para que nós pudéssemos ter dias melhores no dia de hoje, estar vivendo nessa tranquilidade, né? Às vezes a gente ouve das dificuldades que eram no passado, né? E não só do trabalho que era considerado braçal, mesmo o trabalho legislativo, quando a gente escuta das antigas histórias de como era o parlamento, né? Em outras legislaturas, né? Imagine você viver num mundo onde você não tem a disponibilidade de ter o acesso que nós temos hoje de internet, a palma da sua mão, o discurso pronto. Informações que, às vezes, demoravam uma semana para atravessar o Estado. Então, a gente tem que render a nossa justa homenagem àqueles que construíram, principalmente esse ambiente aqui, chamado Assembleia Legislativa, daqueles que não estão aqui dentro, mas, de alguma forma, também trabalharam muito para que o Estado de Santa Catarina fosse esse Estado tão agradável de se viver, esse povo maravilhoso, ordeiro, trabalhador, né? Isso foi construído por aqueles que hoje nós chamamos de idosos. E, como eu digo, repetindo, estou treinando muito forte para isso aí, para poder ter uma condição de idoso ali confortável, né? Também comemoramos no dia de hoje o dia do vereador, né? Nós tivemos a presença hoje de vários vereadores na casa, os vereadores mirim andaram por aqui, presidente. E o vereador, eu escutei uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que a distância mais curta que existe é o dedo do cidadão e o nariz do vereador. É uma distância que é a mais curtinha, né? E eu gostaria de poder lançar um desafio aqui, qual dos deputados aqui dentro aqui dispensariam a ajuda dos vereadores, né? A gente sabe que muitas vezes o prefeito ele tem que acender uma vela para cada santo, né? Muitas vezes, porque ele tem dificuldade com o orçamento do município, então ele atende bem todos os deputados, né? Ele quer o encaminhamento de todas as emendas e ele está fazendo o papel dele, a gente compreende isso mais do que ninguém. Mas aquele que realmente ajuda o deputado a se eleger na campanha, aquele parceiro fiel que a gente visita no município, é o vereador, né? Então, diante de todas as dificuldades de uma vereança numa cidade pequena, eu fico muito agradecido a Deus de nós vermos no estado como Santa Catarina, que o legislativo, tanto estadual quanto o legislativo municipal, é motivo de orgulho sempre. A gente às vezes por curiosidade, a gente vai no YouTube assistir as sessões de Câmara de Vereadores de outros estados, a gente vê como que nós estamos adiantados, né? E não é porque são pessoas, padre, que têm estudo, não, são pessoas que realmente conhecem a demanda do município, são pessoas que conhecem o vizinho, conhecem o bairro como ninguém, e mais do que conhecer, gostam, tem que gostar, gente. Político que não gosta de gente, ele não pode nem ser chamado de político, ele nunca vai chegar a ser alguém dono de um mandato, quem não gosta de gente. Tem que gostar de gente, tem que gostar de estar junto com pessoas, tem que ser um agregador. Muito importante isso. E também começamos o nosso Outubro Rosa, né? Que é um mês dedicado também à saúde, daquilo que é o mais importante na vida de um homem, que é a mulher. Esse ser maravilhoso que Deus nos presenteou. Imagina um presente de Deus para o homem e a mulher. Então esse é o mês em que ela tem que se dedicar. Eu sei que muitas vezes nós estamos tristes, desmotivados de ligar a televisão e assistir essa onda de violência que vem assolando todo o Brasil, né, de violência contra a mulher. A gente tem que, como homem, ter uma responsabilidade muito grande, estar repetindo, estar falando o tempo todo disso, estar recriminando, estar educando melhor os nossos filhos para entenderem, né, que
que as meninas devem ser tratadas como princesas, né? Desde a mais tenra idade, a gente tem que estar falando isso para os nossos filhos. Eu me lembro, quando meu filho era pequenininho, eu falei isso para ele, olha, menina tem que ser tratada como princesa, elas são princesas. Porque um dia elas vão ser uma rainha do nosso lado. É exagero isso? Não. Não é exagero. Porque senão você não pode se considerar um rei, uma majestade dentro do seu lar, que é o seu castelo. Se você não considerar as pessoas que estão à sua volta também, dá-lhes o título de nobreza para aqueles que estão dentro da tua casa. Por que a gente tem que dar sempre um título de nobreza ou enaltecer quem é de fora da nossa casa? Quem está embaixo do nosso telhado é aquele que é para melhor ser cuidado. Mente como respira aquele que diz que consegue amar o vizinho se não consegue amar quem está dentro de casa. Mente aquele que não consegue amar a cidade que está lá, o bairro do lado dele, se ele não consegue amar o próprio bairro. Isso é uma lição de patriotismo. Mente quem diz que ama o Brasil e não consegue amar seu estado nem sua cidade. Então isso começa dentro de casa mesmo. Parabenizar a todas as mulheres. Deputado, eu que particularmente sou um admirador, gosto muito, né? E a gente sabe o valor que uma mulher tem na vida de um homem, né? Então, a gente tem que estar sempre como homens tentando lembrar, presidente Júlio, do valor que elas têm, combater essa onda de violência que está terrível. Sabe? É muito triste ver uma mulher que toma 60 socos dentro de um elevador, e a gente vê, liga a televisão no dia seguinte, mais uma que foi morta, outra que está em cárcere privado, outra que passou 15 anos sendo torturada. E as coisas vão acontecendo. Isso é para embrutecer as leis? A quem cabe embrutecer, ou endurecer, ou flexibilizar, sei lá, fazer algo sobre isso? Está sendo feito, mas o que, como cidadão comum, a gente pode fazer é sempre estar atento. Sempre estar atento. Pedir para quem é vizinho, muitas vezes escutar um grito de socorro de madrugada, interprete na mesma hora, pensa que podia ser tua irmã, tua filha, tua mãe. Não fica com essa história de que em uma briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não. Tu pode estar salvando uma vida. Se você ouviu e não atendeu, você pode ser preso por omissão de socorro. Ninguém está inventando isso, é lei. Se você sabia que alguém estava em uma situação de perigo e não interviu, omissão de socorro. Se você vê um homem dentro de um ônibus molestando uma mulher e você não faz nada, você é um covarde. Tá? Eu não vou me meter. Não se meta. Porque se você não fizer isso, você é um frouxo, um covarde. Tá? Você é pior do que um cachorro covarde. Se você não se intromete. Se você está andando pela rua e você vê uma menina sendo molestada e você não se intromete, você é um frouxo, você é um covarde, você não é homem. Porque se todo mundo se comportasse dessa forma, eu tenho a mais plena certeza de que nós não estaríamos aí tão aterrorizados diante daquilo que a gente vê, quando liga a TV, de violências tão extremas. Se meta. Aquela mulher, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, ela é mãe de alguém, ela não reage porque sabe da sua condição física desproporcional em relação ao agressor. Se meta, seja homem. Seja homem, proteja as mulheres o tempo todo, proteja o mais fraco o tempo todo. Para isso você nasceu homem, para proteger o mais fraco. Tá? Obrigado, presidente, seria isso? Obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Mário Mota. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente desta Casa Legislativa, estimados colegas, deputados, cidadãos catarinenses, a todos que nos prestigiam, nesta semana, eu quero crer, a maior parte de todos nós tivemos a oportunidade de participar do 14º Encontro Estadual dos Vereadores Mirins, realizado em Florianópolis, reunindo cerca de 1.200 jovens de todas as regiões do Estado.
Tem sido um momento inspirador, uma troca de experiências, de aprendizado e, sobretudo, de protagonismo juvenil. Aqui ao lado, no Centro-Sul, hoje pela manhã, estavam presentes representantes de quase 80 câmaras mirins, trazendo na bagagem suas realidades locais, seus sonhos e suas preocupações. Quem lá esteve pôde perceber com muita clareza que, quando damos voz à juventude, ela responde com maturidade, responsabilidade e entusiasmo. É preciso reconhecer o papel transformador desse programa, senhores. A Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, tem feito um trabalho extraordinário ao aproximar adolescentes da vida política e cidadã. A cada edição, nós vemos crescer o interesse dos jovens pela política como algo tão distante ou burocrático que era, mas que vai se transformando aos poucos, com uma ferramenta concreta de transformação social. Eu parabenizo a presidência da Casa pelo apoio dado, ao deputado Mauro de Nadal como presidente da Escola do Legislativo e a todos aqueles servidores da Casa envolvidos. Durante esse encontro, eu ouvi relatos emocionantes. Uma jovem vereadora mirim do Extremo Oeste contou como foi enriquecedor poder dividir experiências com colegas de todo o Estado, percebendo que, mesmo com realidades diferentes, eles enfrentam problemas muito semelhantes e podem juntos encontrar soluções. Um outro jovem de São Bento do Sul disse que até aqui achava a política chata, mas que, ao ser eleito vereador mirim e ao vivenciar esta experiência em Florianópolis, descobriu que a política sim transforma a vida e que somos todos políticos. Não devemos nos envergonhar de dizer isso. É disso que estamos falando, de plantar sementes de cidadania que certamente florescerão no futuro. Sem dúvida, senhoras e senhores, permitam-me compartilhar algo muito especial que eu vivi nesse encontro. Durante as atividades, eu recebi no gabinete um grupo de vereadores mirins de uma localidade, a cidade de Saudades, no oeste do estado. Fui procurado por eles, que me entregaram um ofício contendo reivindicações importantes voltadas à educação, cultura, ao bem-estar da juventude local. Eu peço licença para fazer a leitura de um documento que nos foi deixado no gabinete, pois ele é a prova viva de que os nossos jovens não apenas observam a realidade, mas também refletem sobre ela e propõem soluções. O documento é o seguinte: ofício 05/2025, Câmara Mirim de Saudades, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Mota, nós, vereadores mirins do município de Saudades, Santa Catarina, viemos respeitosamente, por meio deste ofício, solicitar a atenção de Vossa Excelência para a destinação de recursos estaduais voltados a projetos de educação, cultura, esporte e bem-estar da juventude em nosso município. Entre as principais necessidades identificadas por essa Câmara Mirim, destacamos: 1. Melhorias na infraestrutura das escolas estaduais no município, reformas, climatização e acessibilidade. 2. Cercamento das escolas rurais como medidas de segurança e proteção ao ambiente escolar, além da disponibilização de um profissional de segurança para garantir a proteção em período integral. 3. Implementação de programas de saúde mental nas escolas, com a presença de psicólogos e campanhas de prevenção. 4. Oferta de cursos de oratória e expressão verbal para jovens, promovendo o desenvolvimento da comunicação, da liderança e da cidadania ativa. 5. Incentivo e financiamento de eventos culturais e artísticos voltados à juventude, como apresentações teatrais, festivais escolares, oficinas de dança, música e artes visuais. 6. Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios de ciências,
promovendo o aprendizado prático, investigativo e científico das escolas. Finalmente, 7, atendimento educacional a imigrantes que estão chegando ao Brasil, com a contratação de professores de português como língua de acolhimento, PLA, possibilitando sua inclusão social e educacional. A presença crescente de imigrantes em nossa região, e eles falam pelo município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, torna urgente o fortalecimento de políticas públicas de acolhimento e integração, garantindo que todos tenham direito à educação e a oportunidades. Como representantes mirins, reforçamos o nosso compromisso com a cidadania ativa e acreditamos que, com o apoio de Vossa Excelência e dos demais deputados desta Casa, podemos contribuir para um futuro mais justo, seguro e inclusivo para todos. Contamos com o apoio de Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para dialogar e apresentar mais detalhes sobre cada proposta. Bruno César, vereador mirim, Camille Kercher, vereadora mirim, Érica Miller, Júlia Camille Weber, Cauane Nicole dos Santos, Nicolas Felipe Arger e Pedro Maia, todos vereadores mirins de Saudades. Senhores, poucas vezes recebi um ofício tão bem escrito, tão claro, com relação a tudo o que eles esperam para as suas vidas. São demandas legítimas, atuais e que merecem toda a nossa atenção. Ler esse ofício na tribuna foi a única coisa que eu prometi a eles, porque é mais que um gesto simbólico, é reconhecer a seriedade com que esses adolescentes tratam os desafios de sua comunidade. É valorizar a juventude como protagonista e parceira na construção de um futuro mais justo, solidário e inclusivo para todos. Eu encerro minha fala com as palavras de Nelson Mandela, ditas em 1990, em um discurso que ele fez a estudantes em Boston, nos Estados Unidos. Disse ele, abre aspas, a juventude de hoje forma e são os líderes de amanhã, fecha aspas. E ouvi hoje uma frase muito interessante que me fez pensar novamente na palavra presente. Eu sempre tive o presente com duas formulações, tempo e algo que você oferece a alguém. O presente nosso é o futuro. É o presente que ganhamos sediando aqui o 14º Congresso de Vereadores Mirins. Que possamos juntos reconhecer, apoiar e incentivar essas lideranças que já se anunciam no presente para que Santa Catarina e o Brasil tenham um futuro cada vez mais democrático, justo e inclusivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Próximo orador inscrito, deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, uso a tribuna na tarde de hoje para falar de um assunto que está rolando nas redes sociais e, a princípio, eu achava que não tinha veracidade o assunto sobre políticas de cota, abertura de um estudo que a UDESC está fazendo, oportunizando para que estudantes possam fazer mestrado e doutorado para a escola de música na UDESC. E começou a sair no Instagram, no Facebook, a reserva da política de cotas para essas vagas que a UDESC está oportunizando. Eu fui ver aqui na casa se algum deputado tinha feito algum pedido de informação, não tinha feito. A gente começou a estudar através do gabinete se realmente tinha veracidade essas publicações que estavam rolando na internet e, pasmem, para nossa surpresa, realmente aquilo que estava sendo dito na mídia social, ela tinha veracidade.
E isso me causou indignação, porque eu não consigo até agora acreditar, inclusive, nós vamos fazer um pedido para que representantes da UDESC possam vir até aqui na casa exemplificar, falar um pouco da abertura dessas vagas e o porquê feito essas escolhas. A UDESC está abrindo 10 vagas para mestrado em música e 10 vagas para doutorado em música. Dessas 10 vagas, 4 são reservadas para 4 são reservadas para geral, né? Qualquer um que queira concorrer. As outras 6 vagas, ela está inclusa na política de cotas. Está ali para a gente ver. Então, 3 vagas serão reservadas para negros, pretos e pardos. 2 vagas serão reservadas para indígenas, quilombolas, trans e pessoas com deficiência. A questão da política de cotas para trans, eu nem vou discutir agora. Já foi motivo de várias vezes eu ter subido a essa tribuna e também de publicações que nós fizemos, contrariando esse tipo de política de cotas. Não tem por que trans, eu até agora não consegui entender por que trans tem direito a uma cota diferenciada de qualquer pessoa. Não entendo por que isso, né? Por que existe a possibilidade de uma pessoa trans ser diferente das pessoas que estão concorrendo na vaga geral. Mas isso nós vamos deixar essa discussão para depois. Mas o que nos causou estranheza foi o fato que uma vaga reservada para alunos oriundos de IES das regiões região norte, nordeste ou centro-oeste, ou profissionais vinculados a IES dessas regiões. Por que tem uma política de cota reservado para pessoas que são do nordeste, do norte ou do centro-oeste? Até agora eu não consegui entender por que a UDESC está reservando uma vaga para nordestinos ou para pessoas do norte ou do centro-oeste. Qual é a motivação, qual é a justificativa que está sendo feita para isso? E mais, por que a gente vem a essa tribuna falar sobre isso? Primeiro, que a gente é contrário a qualquer questão regional de política de cotas. E segundo, já existe um parecer do STF, já existe, isso já julgado, um julgamento no STF, que proíbe essa questão da política de cotas na questão regionalizada, regionalista. Isso já é pacífico no STF, já foi julgado, e por se tratar de algo que já foi feito, já é pacífico, já foi julgado, a UDESC não poderia estar deixando uma vaga reservada para que o norte, o nordeste ou o centro-oeste tivesse uma preferência dos outros que vão concorrer por vagas gerais. Nós vamos fazer um convite, uma convocação para que representantes da UDESC estejam, inclusive, na CCJ. A princípio, eu ia conversar com a Comissão de Educação para que eles pudessem convocar a UDESC, já que se trata de uma questão de assunto da educação, para que a UDESC pudesse explicar o porquê que foi selecionado dessa forma, porquê que foi publicado dessa forma, porquê que foi exposto dessa forma a questão regionalizada da política de vagas. Mas nós vamos convocar para que eles estejam na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e que trata, deputados, sobre a questão jurídica, constitucional, das discussões pertinentes ao Estado de Santa Catarina. Ali a gente vai ter a oportunidade de ter uma discussão mais aberta para saber a real situação dessa publicidade que veio à tona nessa semana para o nosso Estado quanto à questão do mestrado e doutorado na UDESC. Nós não concordamos com isso. Aliás, a política de cotas é algo que tem que ser discutido muito mais aqui no Brasil. E como falei anteriormente, a questão de cotas para trans, até hoje eu não consigo entender porque algumas universidades estão adotando isso. Mas agora também, dar a opção
que pessoas de outra região do Brasil tenham preferência aqui no nosso estado para vagas, isso a gente também não está de acordo. Nós achamos que isso é completamente injusto a qualquer estudante que queiram ter oportunidade. E isso não é acessibilidade, isso não é acesso, não dá oportunidade de justiça social. Pelo contrário. E nós não estamos aqui dizendo que nordestinos, moradores do norte, que venham aqui para o nosso estado ajudar a construção do nosso estado, que nós somos contrários a isso. Muito diferente. Mas aqueles que venham, sejam bem-vindos, mas que tenham igualdade a todos os outros moradores aqui do nosso estado catarinense. Então, nós vamos fazer esse pedido de informação, pedido de convocação, para que representantes da UDESC possam vir aqui na Comissão de Constituição e Justiça e nos dar um parecer mais completo do porquê que foi escolhido dessa forma e que possamos, através desse movimento, também modificar essa publicação e esse entendimento que hoje existe dentro da UDESC, que é uma universidade do estado de Santa Catarina. Próximo orador inscrito, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, os deputados federais de Santa Catarina devem ser os primeiros a votar a favor do projeto de isenção do imposto de renda que tramita hoje na Câmara Federal. Digo isso porque Santa Catarina será o estado mais beneficiado da federação pela quantidade per capita de catarinenses que irão passar a ter esse benefício. São quase 700 mil catarinenses que terão R$ 360 a mais todo mês na sua conta. R$ 4.300 todo ano. É como se fosse um 14º salário. E o governo de Santa Catarina deveria também ser o primeiro, e o comércio de Santa Catarina também, os primeiros a pressionar os deputados catarinenses a votar favoráveis, pois nós estamos falando de 3 bilhões a mais por ano na economia do nosso estado, que deixa de ser pago em impostos e que fica no bolso dos catarinenses. Só para você ter uma ideia, de 16 a 22, o período do Bolsonaro, não houve nenhuma correção na tabela do imposto de renda. Isso fez com que 10 milhões e meio de brasileiros passassem a pagar esse imposto. E agora vem o governo Lula, de novo Lula, para corrigir mais uma vez uma injustiça e para fazer mais uma vez aquilo que precisa ser feito para ajudar o trabalhador, que é isentá-lo do imposto de renda. Então, para você que está nos ouvindo, é importante você, catarinense, ligar para o seu deputado federal e dizer, pelo amor de Deus, voto favorável a esta isenção, ajude o povo brasileiro, ajude o trabalhador. As grandes fortunas podem começar a pagar um pouquinho de imposto também, mas não tirar tudo do lombo do trabalhador. Isso é muito importante. Nós estamos falando entre aqueles 700 mil que vão ter isenção e mais 240 mil catarinenses, que são os que vão ter o desconto entre 5 e 7 mil reais. Então, nós estamos falando em quase 1 milhão de catarinenses beneficiados com esta lei, se for aprovada hoje, se os catarinenses, os deputados federais ajudarem. Uma outra situação, eu não sei o que está acontecendo com a extrema-direita de Santa Catarina, querendo mais uma vez importar políticos de outros estados. Já temos um senador carioca, já temos um zero lá do Minto, que virou vereador em Balneário, que não conhecia a cidade quando foi vereador, que até agora fez 2 ações, vergonhosamente entregou a medalha de imbrochável, imorrível, incomível, não sei mais o que de ível, para o governador Jorginho Melo. Pensa numa vergonha para Santa Catarina. E a segunda ação dele agora é um projeto de lei para mudar o nome de uma rua de Estados Unidos para o nome do rapaz lá da extrema-direita que foi assassinado lá nos Estados Unidos. São as 2 ações que ele fez em benefício do povo, da população de Balneário Camboriú. E agora, a extrema-direita quer trazer mais um zero do Minto para cá.
para ser candidato a senador da República. E é bem possível que muitos catarinenses, na ilusão, são capazes de votar, porque se pedir para o cabra dizer o nome de 5 cidades do nosso estado, não sabe dizer. E se por acaso vir aqui e for eleito, vai defender o estado dele, que é o Rio de Janeiro, e o pai e a família dele. Né? Que quando eles discursam e defendem a família, é a deles. Não estão falando da família brasileira, sempre é deles. Então vejam a vergonha que é para Santa Catarina, e aqui eu questiono a extrema-direita, será que Santa Catarina não tem muitas lideranças que poderiam estar, sim, defendendo os interesses de Santa Catarina, que precisa, vergonhosamente, tem que trazer um carioca para se eleger por Santa Catarina para defender os interesses do Rio de Janeiro? Aí é para acabar com o cheque do leite. Obrigado, presidente. Não há mais oradores inscritos. A presidência registra com satisfação a visita da Câmara Mirim do município de Pinhalzinho, trazidos pelo vereador Juliano de Almeida. Sejam todas e todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Deputado Fabiano da Luz, que é representante de Pinhalzinho, após a sessão receberá no plenário os vereadores mirins e também o vereador Juliano. Eu também sou representante de Pinhalzinho. Deputado PP também invoca a participação dele pela região. Representante. Está encerrada a presente sessão.